Voltando com o Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 11h30 da noite, nós estamos aqui. De vez em quando eles também reprisam o nosso programa em outros horários, mas lá no canal da PUC TV Goiás no YouTube, o nosso programa está lá disponível para você assistir, tá? Por bloco, que facilita você baixar e compartilhar. E você pode curtir também nosso programa no Facebook, no Instagram e no Twitter. Vai lá, curte o nosso programa e compartilha informações, manda mensagem para nós, sugere pauta aqui para nós, tá ok? A gente aceita críticas também e, obviamente, sugestões e elogios, tá bom? Hoje nós estamos falando sobre reforma tributária e reforma previdenciária. Se são necessárias, se não são, e se são necessárias, de que forma poderiam ser, tá bom? E estamos aqui então com o doutor Simon Rima e com a doutora Delzira Santos, ambos advogados da OAB e também são especialistas, o doutor Simon em Direito Tributário e a doutora Delzira em Direito Previdenciário. Sobre a reforma tributária, vamos voltar a falar de reforma tributária. Eu só falava da necessidade, sim, de fazer reforma tributária, que a reforma tributária hoje incide sobre o consumo, mas ela é muito complexa, então suponho que o senhor pensa numa reforma mais simplificada, uma reforma que se simplifique o sistema tributário. Como é que seria essa simplificação? A simplificação, há uma proposta, que vem, várias propostas que estão tramitando no Congresso Nacional, uma mais conhecida de autoria do deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, que não foi reeleito nessa safra de mudanças. Alguém vai ter que herdar o projeto dele. Exato, ele é um especialista nisso. E qual que é a proposta? Um piloto, digamos, e que há um consenso, digamos assim, nesse sentido. É criar o chamado Imposto sobre Valor Agregado, que é o IVA, que é um imposto sobre o consumo e que albergaria PIS, COFINS, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, que são os impostos que alcançam o consumo, para incidir um imposto só, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Europa. Então, para reduzir essa quantidade de tributos, criaria um só, o IVA, alcançando todos aqueles sobre o consumo. Esse IVA seria de competência dos estados e do Distrito Federal. Nas mãos da União ficariam as contribuições previdenciárias, assim como o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, assim como os impostos sobre o comércio exterior. O novo governo está anunciando aí fazer a reforma tributária. Isso. Ele está falando de uma isenção até 5 salários mínimos, criar uma alíquota única de 20% e ainda as empresas pagarem só 20% de imposto e ainda tributar os dividendos que atualmente não são tributados. Como é que você vê essa proposta de reforma? Ela é muito interessante. Vamos pegar uma por uma, né? Na verdade, eu estou torcendo para ele fazer isso mesmo, para pagar menos imposto. Eu imagino que eu vou pagar menos. Depende, porque é o seguinte, se colocar uma alíquota só de imposto de renda de 20%, porque hoje ela tem 0 até 1.900, mas tudo bem, aumentar essa faixa de isenção. Mas depois ela tem 7,5%, 15%, então 7,5% de 1.900 até 2.700, está pagando 7,5%, de 2.700 até 3.800 mais ou menos vai pagar 15%, depois 22,5%, 27%. Se jogar 20% para todo mundo, quem tem uma renda mais baixa vai pagar mais. Apesar de que quer subir a faixa de isenção. O problema de ser 20% é que o ideal é que vai escalonando, ela vai subindo aos poucos. Hoje ela para em 27,5%, talvez até uma última faixa de 35% para rendas mais altas poderia ser até interessante. Mas o principal aspecto, o interessantíssimo dessa proposta, até do Paulo Guedes, que será o ministro da Fazenda, é a tributação dos lucros e dividendos. Para o telespectador entender, quem é sócio de uma empresa, ele pode ser remunerado de duas formas. Ou ele recebe o Prolabore, que é a remuneração pelo trabalho dele na empresa, então ele é sócio e está dando expediente, está trabalhando, está lá. Então ele pode receber uma remuneração pelo Prolabore. Essa remuneração pelo Prolabore dele, sobre ela incide imposto de renda e contribuição previdenciária. Mas ele também pode receber o lucro, que não é uma remuneração do trabalho, sim remuneração do capital investido naquela empresa, que é a cota da sociedade ou a ação. No final do ano, a empresa faz o balanço, apura o resultado, e desse resultado, o que sobra ali superavitariamente, exatamente, é lucro. E esse lucro pode ser distribuído. Ele é distribuído, não incide imposto de renda, tampouco previdência. Até porque a empresa já pagou imposto sobre o lucro. Exatamente. A empresa pagou imposto sobre o lucro, então a empresa recebeu, ela faturou, pagou imposto de renda, o que sobrou é distribuir para o sócio, e pelo fato dela ter pago,
Em 96, no governo Fernando Henrique, alterou a legislação para isentar. Mas só o Brasil e a Estônia, salvo engano, um país do leste europeu, que tem essa isenção. No restante do mundo inteiro, incide imposto de renda sobre lucros e dividendos. Então, essa proposta é interessante porque ela tem um aspecto de justiça social. Você imagina uma empresa que tem um faturamento de milhões, de bilhões, ela distribui aquele lucro para os sócios sem nenhum imposto incidido. Se tem imposto incidindo, ela pode até pensar que eu não vou distribuir, eu vou reinvestir isso, né, na expansão da atividade. Então, é uma proposta interessante. Eu sou a favor de aumentar a carga, porque isso representa aumento de carga. Não sou a favor. Acho que a carga tem que ou manter ou reduzir, tem que simplificar. Mas os estudos aí indicam que haveria redução de receita. Vai aumentar a carga para uma faixa de... Hoje, não, mas para todo mundo. Mas não tem condições de reduzir receita, não. Tem, Eu acho que não tem. Hoje não tem. O que o governo tem que fazer é mudar a base tributável. Ele concentra hoje muito no consumo. Eu vou dar um exemplo, professor. Quando aumenta o combustível dessa forma, o combustível foi para R$5, a gasolina, por exemplo. O pessoal fica revoltado, fica atrás de cartel de posto. Pode ser que aconteça, não é minha área, né? É consumidor ou defesa da concorrência. Mas o que pouca gente questiona é quantos % de imposto tem naquele litro da gasolina. Hoje, 1 litro de gasolina comprada assim, agora está baixando, mas quando estava R$5, R$2,50 são de impostos. Isso é demais. Exatamente. Isso aí é sobre o consumo. Mas, além disso, ainda tem o imposto sobre a produção desse petróleo também, né? Sim, considerando 2,50, seria toda a cadeia, digamos assim. Então, você tem 30% de ICMS, 29% que o Estado cobra, tem PIS, COFINS, tem CID, e isso somando, PIS, COFINS e CID são federais, ICMS é estadual, e isso aí vai dar 50%. No preço final chega isso, mas de fato já a Petrobras já estava pagando, a distribuidora já estava pagando, já vem uma cadeia toda de impostos. Energia elétrica. A energia hoje tem alíquota de 29%. As alíquotas de ICMS mais altas são sobre produtos essenciais, combustível, energia, tem que reduzir isso. Tá, então qualquer processo de simplificação não significa redução de imposto. Pode ser que um segmento ou outro seja beneficiado com a reforma, mas de um modo geral o governo não pode deixar de arrecadar o que ele já arrecada hoje. Não, poder ele pode. Se ele quiser reduzir a carga tributária, não tem problema. A questão é que hoje, dado o endividamento, a crise fiscal e tudo mais, não tem espaço para ele, poderia no longo prazo ir reduzindo, seria até desejável. A redução de impostos não poderia também ter a contrapartida do aquecimento da economia e o governo arrecadar mais? Sem dúvida. O problema hoje é que o governo ele faz incentivos, mas muito pontuais. O governo Na verdade, são renúncias, né? E justamente assim, a gente vê aí uma briga danada quando uma grande montadora multinacional vem investir altos valores aqui para ganhar dinheiro. Isso. Aí os governos se digladiam entre si para levar para lá. E aí acaba dando incentivo demais durante 30 anos e o governo deixa de arrecadar. Deixa de arrecadar, isso é uma questão que tem que ser discutida mais amplamente. E quando o governo ele diz que vai tirar o incentivo, a indústria fala, estou fechando as portas e estou indo embora. Pois é, uma reforma tributária não deveria também limitar esses incentivos? Exatamente. Houve uma lei, foi aprovada no ano 160, para colocar fim à guerra fiscal. A guerra fiscal seria basicamente o quê? A Ford decidiu criar uma fábrica aqui no Brasil, ela ia instalar lá no Rio Grande do Sul. O Antônio Brito era o governador, por volta de 96. Olívio Dutra assumiu o governo e falou, esse incentivo eu não pago. O Antônio Carlos Magalhães, lá na Bahia, virou e falou, pode deixar que eu banco. A empresa é uma multinacional, já decidiu investir aqui. E depois ela faz um leilão, onde renunciar mais, ela vai instalar. E isso gerou muita perda de arrecadação. Às vezes a fábrica vai, instala e gera um monte de problema para a cidade. Problema de saneamento, problema de energia, problema de violência, um monte de coisa porque traz um monte de gente para trabalhar ali. Gera todo um problema social e o município tem que se virar com aquilo, ou o Estado. E sem recurso, sem a contrapartida. Isso, né? Tem que ter esse equilíbrio. E essa lei complementar ela veio para isso, para acabar com a guerra, vai ter um período de transição de 15 anos para paulatinamente encerrar esses incentivos. Só entender, a reforma tributária, caso ela venha a ocorrer, ela seria em que nível? Seria de uma lei complementar, de uma lei ordinária? Não, emenda à Constituição. Tem que ser emenda à Constituição. Tem que ser emenda porque nos artigos 153, 155 e 156 da Constituição, eles prevêem de forma expressa os impostos de cada ente federativo. Além do 195, a doutora Delzira comentou, que trata das contribuições, então teria que emendar a Constituição para alterar profundamente todo o sistema tributário nacional dentro da Constituição Federal. O novo governo está dizendo que vai fortalecer os estados e os municípios.
Parece que tem um certo senso municipalista nele. Isso ele faria, pelo que eu entendi, via orçamento da União. Ele vai, ao invés do próprio governo federal executar o orçamento, ele vai transferir essa verba. Mas isso poderia também ser feito por meio de uma reforma tributária. Sim, sem dúvida. Hoje, que daria mais autonomia. Sem dúvida, porque hoje a tributação é muito concentrada nas mãos da União. E qual que é o problema? É porque tem um paradoxo, digamos. O melhor tributo é o federal, porque evita guerra fiscal. Certo. Então os tributos são concentrados nas mãos da União, mas os serviços estão no âmbito dos municípios. Então a Constituição determina, tem que repartir a receita. Por exemplo, metade do imposto de renda e do IPI são repartidos com o Estado e município. O que a União fez? Tem que dividir? Então vou aumentar os outros tributos que eu não tenho que dividir. PIS, COFINS, contribuição social, e depois aprovou a desvinculação das receitas da União, que a doutora Delzira comentou. Que aí ele arrecada, não coloca na Seguridade e coloca para outras frentes. Vamos fazer o seguinte, nesse bloco ficamos só falando de reforma tributária. No próximo bloco nós vamos priorizar a reforma, né, previdenciária aqui com a doutora Delzira. E, é claro, sempre aberto aqui a participação também do doutor Simon. Então daqui a pouquinho, só 3 minutinhos, a gente já está de volta.